Vamos falar do Bolsonaro e do áudio do Ramagem, porque foi uma história que muita gente me pediu para comentar na semana passada. E eu já expliquei que uma das vantagens de eu ter o meu próprio show e eu não estar sujeito mais à editoria, né, da Jovem Pan, é um inferno você estar no ar todos os dias e ter que comentar a notícia conforme ela sai. E eu digo isso porque essa coisa do jornalismo sem ter tempo de apurar, ela favorece muito a criação de mentiras da esquerda. Eu tinha acabado de sair na imprensa que havia uma conversa, eu vou dizer aqui, suposta conversa, dizendo que o Bolsonaro tinha sido gravado pelo Ramagem, como de fato foi, ao que parece, pedindo para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações. E que isso, de alguma forma, fazia parte das milícias digitais, do golpe que não ocorreu em 2022, da inquéritas fake news, da BIM paralela e de tudo mais. 6 de janeiro, 8 de janeiro, tudo. Segundo a Globo News, eu vi realmente a Vaca falando isso, estava tudo conectado. E eu fiquei ouvindo aquele troço e falei, bom, eu não ouvi o áudio. E eu falei, ó, quando sair o áudio eu escuto. Se houver realmente um áudio do Bolsonaro pedindo para o Ramagem, pedindo para as pessoas para proteger o Flávio de investigação, eu vou ficar muito surpreso, decepcionado até. Mas eu prefiro aguardar mais informações. Isso foi na quarta ou na quinta passada. Então, só que eu aprendi, todos esses meus anos nessa indústria vital, eu aprendi a não comentar essas coisas de supetão. Aprendi. Espera, essa história foi importante. Ela vai sobreviver até o programa de terça-feira. Eis que então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, finalmente, depois de 5 dias de assassinato de reputação implacáveis pela imprensa, o Alexandre divulgou o áudio completo. E é claro que não era nada do que saiu na Globo News. Como ouviu o que diz o próprio senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais a respeito. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não devo nada. Não estou pedindo nenhum favor. Vai conversar com eles. Não quer favorecer ninguém. Nenhuma pessoa fez conversa para um jeitinho. Nada. Ninguém quer tráfico de influência. Então, não é que a conversa diz o que a Globo News dizia ou qualquer coisa parecida. É que a conversa diz o oposto do que o Globo News noticiou. Então eu digo isso, que a gente saiu eu já falei isso algumas vezes, que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news, ou o gaslighting. Eu uso esse termo aqui com frequência com vocês. Gaslighting é um termo psicológico baseado numa peça que depois virou filme, onde o sujeito enlouquece, um sujeito enlouquece a esposa, dizendo para ela que a luz estava ligada quando a luz estava desligada. Né? Naquela época as lâmpadas eram de gás, né? O gaslighting. Então ele deixava a luz acesa e falava para a mulher, não, tá apagada, ninguém deixou a luz acesa não. E a mulher, isso vai acontecendo com uma frequência. O filme é muito bom, inclusive. Eu não vi a peça, mas o filme é muito bom. Antigo, preto e branco.
você vai assistindo, você vai vendo o processo de enlouquecimento. E há método de enlouquecimento. Eu explico muito isso no Fim da América. Muito profundamente isso no Fim da América, quais são os mecanismos psicológicos utilizados para a imprensa te enlouquecer. Então aí, no caso, você tem um áudio do Bolsonaro dizendo, vai lá falar você, isso aí não quero favor nenhum. Os caras estão sacaneando ele na Receita, eu não quero favor nenhum, vai lá e denuncia, pô. Não tem jeitinho, eu não tenho nada a temer, o último imóvel que eu comprei foi no ano tal. Com as advogadas do filho. E isso é tido, noticiado, como se ele tivesse justamente pedindo favor, tráfico de influência, como elementos que suportam a tal da ABIN paralela. Eu falo isso sempre, eu ainda não vi nenhum indício dessa tal de ABIN paralela, a não ser reportagem de jornal. E vocês me desculpem, no momento, para mim, a presunção da imprensa é de culpa. Claro! Porra, em quem que eu devo confiar mais? No Bolsonaro, que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro? Vou confiar nele ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Que bota um animal desse para comentar, que tem uma vaca como âncora principal? Ou vou confiar na Folha? Na mídia que é pega, dizendo com o inglês Joel Santana, como o Bolsonaro compartilhou hoje, que quer tirar ele do poder. Eu vou confiar em quem? Na imprensa que compara o Bolsonaro a Hitler? Pô, desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Por uma questão de acompanhar. Se ele tivesse mentido 50 vezes, você não pode ser burro a ponto de ver um comportamento sendo repetido várias vezes e não extrapolar esse comportamento para frente como sua presunção, como seu preconceito. Então eu tenho um preconceito em relação à imprensa e por isso que eu não me surpreendo, por isso que eu não caio nessas arapucas, por causa do meu preconceito. Eu sou um cara extremamente preconceituoso contra jornalista da grande imprensa. E não me falhe, eu não caio como caiu esse menino aí esse cara que estava aí, esse senhor que estava comentando na Globo News. Me surpreende um veículo como a Globo News. Pô, não me surpreende em nada. Você perguntar assim, Paulo Figueiredo, você está surpreso? Não, por isso que eu não comentei a notícia na quinta-feira. E também não estou surpreso com a Receita Federal, com a história da Receita Federal. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu tô virando um contador de história, eu tô ficando velho, eu acho. Que velho é que fica contando história. Agora eu vim pros programas e fico contando história. Mas em 2019, alguns de vocês sabem, muitos de vocês sabem, mandaram me prender. Na época, justamente por ser sócio do Donald Trump no Brasil. E quando mandaram me prender, um caso que foi trancado, etc., um monte de ilegalidade, passei o pão que o diabo amassou, mas foi bom porque me deixou forte para aguentar o que eu estou passando hoje em dia. Naquela época, a Receita resolveu, um fiscal da Receita, um grupo, uma quadrilha que existia dentro da Receita, sabendo que eu estava nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto, eles mandaram na casa da minha mãe, porque eu já não tinha mais residência no Brasil há muitos anos, um auto de infração pedindo cópia de todas as transações que eu tinha feito nos últimos 5 anos. Obviamente eu nem soube, não fui notificado, minha mãe não me mandou o negócio, achou que era uma dessas coisas que chegava, devolveu, mas eu não soube. E obviamente seria impossível eu aqui nos Estados Unidos, com um mandado de prisão em aberto, não podia nem voltar para o Brasil, conseguir os documentos. E aí eles me autuaram, sei lá, em 5 milhões de reais, que era o volume de transações que eu tinha feito na minha conta pessoal na época. Graças a Deus eu era um empresário razoavelmente bem sucedido. E aí eu fui saber depois, né, e descobriram que o cara era parte de uma quadrilha fiscal, esqueci o nome do cara agora, era de uma quadrilha da Receita Federal, que era especialista em autuar gente que estava com mandado de prisão. Então o esquema era o seguinte, eram expedidos mandados de prisão, e aí tinha uma quadrilha dentro da Receita que acompanhava o mandado, pegava ou o cara estava preso, ou o cara estava preocupado com outras coisas. E aí eles autuavam o cara e davam 60 dias para o cara levantar tudo que ele tinha arrumado na vida dele, na conta pessoal, arrumar justificativa para tudo. E dava 60 dias. Aí o cara entrava em desespero, ia o fiscal e ia lá e extorquia o cara.
E o fiscal foi extorquir um dos meus ex-sócios, na época, ex-sócio. Igualzinho. Foi extorquir igualzinho. Tava até em Portugal esse cara. E aí, só que esse cara é macho. Ele foi lá, gravou os caras da Receita, virou pro juiz e falou assim, ó, tá aqui todas as provas de que eu tô sendo extorquido. A justiça abriu, acho que foi até o Bretas, acho que foi até o Marcelo Bretas, abriu uma investigação, o Ministério Público, no caso, mas caiu no Bretas, e esses fiscais dessa quadrilha foram presos. Foram presos. Então não é nenhuma questão de opinião, os caras de fato foram presos. E pegaram, e tem confissão, e tem delação, e tem a coisa toda. A multa continua, eu acho até que a multa ainda está vigente, eu não sei mais, porque tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, tenho que perguntar para os advogados. Mas a Receita não tirou a multa, não, mesmo sendo objeto do cara extorquindo da quadrilha. O meu ponto nessa história é o seguinte: o Deep State brasileiro, Receita, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, esses burocratas não eleitos, o meio desses caras é repleto de filha da puta. Repleto. Então essa história que as advogadas do Flávio contam, para mim é absolutamente verossímil. E tem o normal, você vai lá no chefe da Receita, não precisa pedir favor nenhum. É só falar, tem um bando de filha da puta aqui. Os caras estão querendo me sacanear injustamente. Aí o cara, pois não, ninguém deve ser sacaneado injustamente. Vamos tirar os caras, vamos abrir uma sindicância, etc, etc. E eu, se eu não me engano, vocês me corrijam aí no chat, mas o Gilmar Mendes alega que foi alvo de um negócio parecido. Não é isso, não? O Gilmar Mendes. E aí, pô, Bolsonaro quer apurar, tem que apurar, ué. Agora, o que me impressiona é que a gente tem acesso a esse áudio agora. Uma semana de linchamento em todos os jornais. Eu recebo clipping de todos os jornais que eles estão falando do Bolsonaro. Ajuda, facilita aqui meu trabalho. Uma semana de linchamento. Ninguém vai apurar o vazamento seletivo, não? Ninguém vai apurar ter sido vazado trechos descontextualizados que geraram notícias falsas e mentirosas a respeito do Bolsonaro? Ô, Alexandre, engraçado, né, cara? Pô, seu gabinete, né, vaza muita coisa do seu gabinete, Alexandre. Sempre parcial para prejudicar o Bolsonaro. Você não acha estranho, não, Alexandre? Não deve achar estranho, porque até hoje violação de sigilo funcional é crime, né? Acontecendo dentro das dependências do STF, era para abrir inquérito, inclusive dentro do STF, né? Não é essa a base do inquérito das fake news? Mas até hoje, você não abriu nenhuma investigação contra vazamento, contra violação de sigilo funcional, Alexandre? As suas decisões, os seus processos que estão debaixo de você, com seus agentes da Polícia Federal, que respondem a você. Nenhuma investigação aberta até hoje. E esquisito. Só vaza coisa para prejudicar o Bolsonaro, para queimar a imagem dele na opinião pública. É quase como se você tivesse interesse nesse vazamento para manipular a opinião pública. Show. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.